aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Dia 23, praticamente véspera aí da ceia de Natal, família reunida. Espero que você tenha um lugar para passar, espero que você tenha pessoas amadas e queridas para estar ao redor da mesa para celebrar o nascimento do Salvador. Galera, nesse clima de festa, nesse clima aí de pensar Jesus, o nascimento de Jesus, eu trouxe para vocês aqui, na verdade não, né? A Escola Bibotalk de Teologia traz para vocês uma aula muito especial que a nossa professora Cíntia trouxe, onde ela ministrou um módulo sobre os hinos cristológicos do Novo Testamento. E na aula 2, ela fala sobre os cânticos da Natividade em Lucas. Então, assim, tá uma aula sensacional. Ela vai fazer uma análise dos cânticos que nós temos ali no Evangelho de Lucas e que estão ali para celebrar, profetizar, pensar o nascimento de Jesus. Não, profetizar não é bem profetizar o nascimento de Jesus, né? Enfim, você vai entender, vai ver essa aula que a gente disponibiliza gratuitamente para vocês nessa véspera de Natal, tá bom? Então confere aí essa aula com a professora Cíntia que ela lecionou lá na EBT, na Escola Bibotalk de Teologia. E deixa eu aproveitar esse momento para dizer o seguinte: se você quer ver todo esse módulo completo e mais tantas outras aulas incríveis que nós temos na nossa plataforma de estudos teológicos, clica no link que está aqui na descrição deste vídeo. Aliás, no lançamento desse vídeo, a gente está com uma promoção incrível. Então clica no link, sério, aproveita essa promoção que ela está incrível, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e vem ser aluno da EBT. Olá, queridos alunos, estamos começando a nossa segunda aula do nosso módulo Hinos Cristológicos do Novo Testamento. E nessa aula vamos falar a respeito dos cânticos da Natividade presentes no Evangelho de Lucas. É interessante como Lucas conta a história de Jesus. Vocês sabem, temos 4 evangelhos, 4 pontos de vista, 4 formas diferentes de contar a história de Jesus. Mas Lucas traz algumas coisas diferentes. Apenas Lucas e Mateus falam a respeito do nascimento de Jesus. Mas Lucas ele vai um pouquinho além, porque além de falar do nascimento de Jesus, ele também fala a respeito do nascimento de João Batista e ele dedica praticamente 2 capítulos do seu evangelho para falar a respeito também dos antecedentes a esses nascimentos, né? Da família de Jesus. Ele fala a respeito de Maria, fala a respeito dos pais de João Batista, sendo Isabel, né, a esposa de Zacarias, também uma parenta de Maria, mãe de Jesus. Então, Lucas vai trazer um contexto novo para a gente e praticamente o prólogo dele, os primeiros 2 capítulos da sua obra, do seu evangelho, são aí praticamente uma cantata, porque ele vai trazer 4 cânticos que são conhecidos como cânticos da Natividade, porque falam a respeito do nascimento de Jesus e são assim textos muito queridos realmente, textos muito bonitos que falam muito ao nosso coração. Esses textos, né, esses cânticos, eles são composições muito parecidas com os salmos do Antigo Testamento. Então eles têm mais ou menos o mesmo estilo. E o interessante é que eles também trazem muitas alusões, tanto a textos, né, presentes nos salmos, quanto a outros textos de cunho profético e até mesmo histórico. O Evangelho de Lucas, ele apresenta pra gente um Jesus que é a manifestação da salvação prometida por Deus ao seu povo, ou seja, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E esses cânticos em especial, nós vamos falar sobre cada um deles, eles foram posteriormente agregados às liturgias das igrejas. Então, por volta do século IV, nós já temos atestado o uso, por exemplo, do Cântico de Maria, do Cântico de Zacarias, dentro da própria liturgia da igreja, entre outros cânticos, né, presentes aqui no Evangelho, que a gente também vai tratar, diferente de outros textos, como, por exemplo, os próprios hinos paulinos, que a gente não tem essa atestação, né, não há essa confirmação de que tais hinos foram assim agregados rapidamente à liturgia. Isso se deu realmente muitos séculos depois. O nosso primeiro texto, né, que nós vamos abordar é o famoso Cântico de Maria, que é também conhecido pela sua forma latina Magnífica,
que é a primeira palavra desse texto, desse cântico, na versão latina conhecida como a Vulgata. Esse texto, né, esse cântico de Maria, ele acontece num momento muito interessante da narrativa. Maria recebe o anúncio, né, do anjo que está grávida. Enquanto isso, Isabel, que era estéril, também já está grávida de João Batista, e Maria vai até o encontro de Isabel. E quando elas se encontram, né, algo muito interessante acontece, né, porque Isabel diz que a criança, né, João Batista, em seu ventre, estremece ali sentindo a presença do Salvador e cheias do Espírito Santo, então aquelas duas mulheres vão dizer ali palavras proféticas, palavras que vão culminar com esse cântico de Maria, com essa resposta de Maria a toda aquela situação, a tudo que está acontecendo. E aqui vale a pena a gente prestar atenção em mais um detalhe que é muito característico de Lucas. Todas as pessoas que são apresentadas, né, citando essas canções, Maria, Zacarias, Simeão, todos eles são pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Isso é uma marca do Evangelho de Lucas. Então, cheios do Espírito Santo, eles vão profetizar ou eles vão declarar as palavras desses cânticos. E o cântico de Maria, então, essa resposta a toda essa obra que Deus está realizando, tanto na vida dela quanto na vida de Isabel, que era já uma senhora estéril, e que nos traz à memória antigos feitos do Senhor na história de Israel. Se nós lembrarmos, né, na história de Israel, veremos que há muitas mulheres estéreis que tiveram filhos, como por exemplo Sara, Raquel, Rebeca, né? Então faz parte da própria história ali, essa manifestação sobrenatural de Deus. E Maria então responde por meio desse cântico, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao 55, eu vou ler aqui com vocês. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Esse cântico magnífico, que lembra realmente os salmos do Antigo Testamento, tem esse mesmo estilo, como nós já comentamos, é um cântico que apresenta basicamente dois movimentos, vamos assim dizer. Na primeira parte, Maria exalta a Deus e reconhece o favor de Deus, a obra de Deus na sua própria vida, né? E na segunda parte, no segundo momento, Maria relembra as ações de Deus com relação ao povo de Israel, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Portanto, fica claro, né, que Lucas quer mostrar para a gente que Maria era alguém que conhecia a sua própria história, né, que ali cheia do Espírito Santo, ela entende, ela discerne o que Deus está realizando, a salvação que Deus está trazendo por meio de Jesus, que é, na verdade, o cumprimento das antigas profecias, das expectativas que o povo de Israel tinha, vivendo aquela situação tão difícil debaixo da opressão do Império Romano. É interessante que o Cântico de Maria traz também alusões ao Cântico de Ana, que está lá, né, no texto de 1 Samuel. Você pode voltar lá e ler o Cântico de Ana e você vai ver que tem muitas similaridades. E também traz as citações de vários salmos do Antigo Testamento, de forma que alguns autores consideram até como uma espécie de colagem de salmos do Antigo Testamento. E a ênfase cristológica principal presente nesse cântico é a ação redentora de Deus através de Jesus. Então Deus está entrando na história, Deus está trazendo salvação ao seu povo, aquela salvação há tanto esperada por meio daquele bebê que viria a nascer por meio de Jesus. O segundo cântico é o famoso cântico de Zacarias.
Então, relembrando, Zacarias era um sacerdote, era de linhagem sacerdotal. Ele e sua esposa Isabel, já idosos, né? Isabel já, além de idosa, estéril, recebem a promessa de que teriam um filho. Esse filho seria simplesmente João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que é identificado como um novo Elias, uma nova forma de um tipo de Elias, que prepararia os caminhos então para Jesus. E Zacarias, quando ele recebe o anúncio, né, do anjo de que ele teria um filho, é interessante porque ele, sendo de linhagem sacerdotal, alguém presente no templo, ele conhecia toda a história. Ele sabia que não seria a primeira vez que Deus faria uma mulher estéril e em idade avançada ter um filho. Mas ele fala com dúvida, ele duvida no seu coração. E ele recebe, então, um sinal bastante complicado, né? Chega a ser até irônico, que ele fica mudo. Zacarias ele fica mudo durante toda a gestação de Isabel. E ele só vai poder voltar a falar quando nasce então o bebê, João Batista, e ele então dá o nome dessa criança, ele ainda não está falando, então ele escreve numa tabuinha, o nome do menino é João, e nesse momento, né, cheio do Espírito Santo, ele volta a falar, e suas primeiras palavras são as palavras conhecidas como esse cântico, né, o cântico de Zacarias, que está lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 68 ao 79, e nós vamos ler juntos. Diz assim: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos, de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com o nosso antepassado, Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Esse belíssimo cântico, assim como o Cântico de Maria, também tem dois movimentos ou duas partes, nós podemos assim dizer. Num primeiro momento, o Cântico de Zacarias relembra todos os feitos de Deus, né? Toda a salvação efetuada por Deus no passado, o seu caráter, né? Em especial, trazendo a lembrança, a aliança de Deus com Abraão. E num segundo momento, é muito interessante a gente tentar visualizar isso, né? Zacarias olhando ali para aquele bebezinho, para aquele fruto, né, de um impossível, e ele olha para aquele bebê e ele vai declarar, né, para aquela criança, né, que João Batista seria aquele que prepararia o caminho para o ministério de Jesus, para aquele que viria e que ele identifica como a luz que vai raiar sobre todos que estão na escuridão. Eram tempos difíceis, eram tempos de sofrimento, e Zacarias também percebe que Deus está movendo algo completamente novo na história. Também, como o Cântico de Maria apresenta alusões a diversos salmos e profecias do Antigo Testamento, e a canção de Zacarias destaca uma série de temas, como a visitação divina, redenção, salvação dos inimigos por meio de um governante davídico. É importante, né, que Cristo ele é ali ligado diretamente à linhagem de Davi, o cumprimento das promessas proféticas, perdão de pecados e a luz surgindo do alto. O terceiro cântico, um cântico bem curtinho, é o cântico que nós conhecemos como Glória a Deus nas alturas. O nome em latim está aí no slide também para vocês, né? Que é o cântico daquele momento em que Jesus ele nasce, os pastores estão ali à noite pastoreando e eles têm a visão de um anjo que traz esse anúncio de que na cidade de Davi, lá em Belém, Jesus havia nascido.
E de repente, né, o anjo está ali anunciando, surge um exército celestial, uma multidão de anjos louvando a Deus, dizendo as palavras desse cântico, né, super curtinho, que diz assim: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. A gente está muito acostumado, né, a ouvir ele em outra versão, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra àqueles a quem Deus quer bem. É um cântico curto, mas com muito significado também. É interessante como o anjo se revela não aos poderosos da terra, mas ele escolhe pastores, uma das classes mais desprezadas dentro daquela sociedade, para trazer ali esse anúncio, essas boas novas de que Jesus havia nascido. E eles então podem contemplar essa cena memorável de adoração, né? Essa adoração celestial. O anjo ele primeiro vai dizer aos pastores: não temam, né? Não somente pelo espanto que essa situação toda deve ter causado a eles, né? Uma situação totalmente inusitada, mas também pela própria situação que o povo vivia, a própria opressão. Vai dizer que Deus está trazendo paz, paz na terra, uma palavra muito importante diante de tudo aquilo que eles têm vivido. Lembrando que a paz é a palavra, né, uma das palavras mais importantes ali, utilizadas na propaganda do Império Romano, a Pax Romana, que é uma paz que é concebida por meio de violência, por meio de opressão, e Deus está trazendo ali uma nova paz, uma paz que é acessível a todos, não somente aos poderosos, mas uma paz que é acessível a todas as pessoas, a todos os oprimidos, a todos os contritos, a todos aqueles que anseiam pela salvação do Senhor. Por fim, nós temos a última canção, que é o Cântico de Simeão, e aí nós já temos, né, Jesus nasceu, Jesus está sendo levado ao templo para ser circuncidado, para ser ali apresentado por seus pais, José e Maria, e lá no templo estava um homem chamado Simeão, que Lucas identifica para nós como um homem temente a Deus, muito justo e que estava aguardando a salvação do Senhor. E o texto diz que Simeão pega essa criança nos braços, né, Jesus em seus braços, e ele então declara as palavras desse cântico que estão lá em Lucas capítulo 2, versículos 28 a 32, e nós vamos ler juntos. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Nesse belíssimo cântico, né, nós temos também alusões, ecos aí do Antigo Testamento, de salmos, de profecias, e nós temos algumas ideias, né, que já estavam presentes nos outros 3 cânticos, né, como paz, salvação, a realização das promessas de Deus, glória, né, são ideais que já foram apresentados, e até mesmo o conceito de luz, né, que já foi introduzido ali no cântico de Zacarias, mas aqui no cântico de Simeão, pela primeira vez nós temos a ideia de que essa luz, de que essa salvação não é apenas para o povo de Israel, mas também se estende aos gentios, ou seja, é para todos os povos, para todas as nações, o que remete à antiga aliança que Deus fez com Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então esses 4 cânticos trazem à tona a história da salvação, trazem ali personagens que são pessoas justas, israelitas tementes a Deus, pessoas que aguardavam nessas promessas, que conheciam as promessas e que, cheias do Espírito Santo, foram capazes de discernir o que Deus estava fazendo, não somente em suas vidas, mas também para todo o povo e para toda a humanidade. Nós encerramos aqui e na próxima aula falaremos a respeito dos hinos nas cartas de Paulo, também conhecido como Corpus Paulino. Até a próxima aula. Olha aí, você ficou até o final do vídeo, é porque gostou da aula, tenho certeza que você foi edificado, aprendeu alguma coisa muito interessante. Então quero reforçar o convite.
vem ser aluno da IBT em 2024. Dá uma olhadinha no nosso plano anual, no mega desconto que a gente deu, tá bom? Tá um desconto muito legal no plano anual e você pode ser nosso aluno em 2024. Ser a nossa aluna em 2024. Muita coisa boa vai vir em 2024, sério. Cristologia, 10 mandamentos, história da igreja, bibliologia, entre outras disciplinas. Temos aulas semanais, mentorias ao vivo, temos módulos que vêm de 3 em 3 meses, temos um grupo vibrante no Telegram, sorteio de livros, enfim, galera, uma comunidade muito interessada em aprender sobre Deus e sua palavra e como ser um cristão melhor no mundo. O link está aqui na descrição, eu espero vocês na Escola Bibotalk de Teologia.